da Graça. Graça e paz, irmãos, amém. Agora, mais uma pílula da graça aqui para nós. Irmãos, sem muitas delongas, na pílula passada, anterior, chamados para ser santos, a pílula ela teve um efeito. Nós vimos que esse efeito era ser versus fazer. E hoje a pílula, ela continua sendo o chamado para ser santo. Entretanto, o efeito é diferente. Vamos conferir? O chamado para ser santo. Ornar em todas as coisas a doutrina de Deus. Informamos aos pacientes que sabedoria, conhecimento, bom proceder e prudência. Leia a Bíblia Sagrada. Amém, irmão. Glória a Deus. Então, a pílula, ainda sendo chamado para ser santo, o efeito dela hoje é ornar em todas as coisas a doutrina de Deus. Lembra que na pílula anterior nós falamos ser e fazer, correto? Hoje nós vamos falar muito do ser, chamados para ser santos. Então, nós temos um papel a cumprir no ser antes de fazer. Vamos lá? Bom, no nosso padrão de vida como cristãos, ele não pode ser dolorosamente baixo nos diversos ciclos, nos diversos ambientes, como por exemplo, na igreja, na universidade, na escola, no nosso ambiente de trabalho. Da mesma forma que nós temos que ter um comportamento santo, ou da mesma forma que temos um comportamento santo dentro da igreja, nós também temos que ter esse comportamento fora da igreja. Por isso o efeito é ornar em todas as coisas a doutrina de Deus. Bom, temos que considerar, que a doutrina ela torna belo mediante nossos hábitos diários e nosso temperamento. Um dos frutos, da graça é a santidade. Portanto, é muito importante termos um comportamento adequado e santo, porque somos chamados para ser santo em todos os ambientes. Até aí, tudo bem? Vamos conferir isso aqui lá na passagem de Tito, capítulo 2, versículo 9, servos que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, em todas as coisas, manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Posso dizer aqui para que fique melhor essa compreensão. Tito foi uma carta que Paulo mandou para o seu discípulo, dando orientações para ele a respeito dos diferentes classes de crentes dentro da igreja, Podemos dizer assim para a gente entender. Ele dá recomendações a Tito com relação ao ensino e à conduta para os homens, para as mulheres, para os jovens. E aqui ao final dessa orientação, Paulo fala a respeito daqueles irmãos que eram servos, que ele fala de um comportamento fora da igreja. Aquele irmão que era servo e que precisava ter um bom comportamento fora da igreja. Quando a palavra que fala servo, que no grego é tanto servo como escravo, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Fala de um relacionamento fora da igreja. A gente pode pensar assim, para ficar melhor para nós, um relacionamento meu com o meu líder, ou do meu relacionamento com a minha equipe de trabalho. Assim fica melhor de entender? Ok, então Paulo ele chama a atenção para que Tito dê essas orientações. Versículos acima ele fala para que Tito se torne exemplo até para esses irmãos, na sua conduta, na sua forma de ser, nas suas escolhas, dando a entender que Tito ele tinha que ter um comportamento dentro da igreja e fora da igreja, que esse comportamento fora da igreja teria que ser um comportamento exemplar para que ele não sofresse críticas. Vamos lá. Aí, esse servo, ele tem como objetivo dar motivo de satisfação. Você concorda comigo que nós temos um Senhor, além do nosso líder lá no trabalho, nós temos um Senhor, que é Jesus Cristo.
Então, a Jesus Cristo, eu também tenho que dar motivos de satisfação. Por quê? Porque nós somos chamados para ser santos. E Jesus é santo. Então, nós temos que ser santo como Ele é santo, porque o Pai é santo. Glória a Deus. Deu para entender? Tudo bem, né? Que nós, não quer dizer que a gente nunca vai errar, a gente vai errar. Mas uma coisa é errar por acidente. A outra é errar intencionalmente, ou seja, eu tenho a intenção, eu quero fazer deliberadamente, eu já planejei, eu vou e concluo, né, aquilo que eu pensei. Ok, então aqui, né, motivo de satisfação, continuemos. Que não sejam respondões nem furtem, mas que deem prova de toda a fidelidade. Que não sejam respondões e nem furtem. Você consegue compreender comigo que isso é um comportamento, é uma conduta, é um caráter, né? É uma conduta de caráter que a gente tem que exercer tanto dentro da igreja como fora dela. E sabe do que eu gosto nesse versículo? Quando ele fala em aqui, não furtem, essa palavra no grego, ela tem uma aplicação, exigir honestidade radical, mesmo sem supervisão direta. O que Tito, o que Paulo está falando para Tito? Falar para esses irmãos, olha, quando o patrão de vocês não estiver por perto, quando o Senhor não estiver por perto, não tenham um caráter, uma conduta que não venha a ser santa. Para nós aqui, ó, olha, quando o seu chefe não estiver por perto, quando o seu líder não estiver por perto, não tenha um padrão, uma conduta individual ou em coletivo com um grupo de pessoas que não sejam coerentes com a santidade, que não sejam coerentes em ser santos. Até aí deu para entender? Vamos continuar. E aí, dentro dessa conduta, vamos pensar assim, no individual e no coletivo, para que fique melhor. Quando nós estamos com outras pessoas fora da igreja, e eu gosto muito desse efeito porque fala de ornar todas as coisas à sã doutrina. Ou seja, nós temos que embelezar a doutrina, nós temos esse papel. Porque quando nós embelezamos, né, em todas as coisas a sã doutrina, nós tornamos o evangelho gostoso, atraente. E quando eu penso nisso, eu posso trazer muitos exemplos à memória do nosso comportamento fora da igreja. Dentre esses exemplos, quando estamos em grupos, vamos pensar assim. Quando estamos em grupos, já pararam para perceber nasquelas conversas de imoralidade sexual que podem assumir diferentes características de conteúdos ou atitudes inadequadas? O que eu estou querendo dizer com isso? Sabe aquelas conversas imorais, né, que rola quando a gente está em grupo e que muitas das vezes acaba não ornando, não embelezando, né, a santidade e também não dando motivo de satisfação para o nosso Senhor? Exemplos, né? Comentários explícitos sobre um corpo de outra pessoa. Agora vai pegar, né? Exemplo, nossa, que corpo tal, né? Vê uma mulher falando, nossa, que corpo tal, aí comenta com a equipe, ou a equipe comenta, e a gente acaba ali rindo e concordando, né? Relatos de experiências sexuais e detalhes impróprios. De repente chega ali na roda de colegas de trabalho, e aí faz um comentário, né, de ontem à noite peguei a fulana de tal, ou peguei o fulano de tal, porque não é só homem que pega a mulherada aí mundo afora, a mulherada também pega a macharada mundo afora e elas comentam entre elas, né? Ou de repente, olha aqui a foto do fulano, nossa, não sei o quê. Aí a gente como cristãos, né, filhos de Deus, acaba, deixa eu ver também, sabe? Contribuindo, não ornando, né, em santidade em todas as coisas no nosso comportamento. Outro exemplo, né, que é muito comum, insinuações e piadas de cunho sexual direcionadas a colegas. Sabe, quando tiver alguém, eu pego, né? Ó, se continuar assim, alguém vai te pegar, sabe? Aquele cunho, aquela maldade, aquela malícia que a gente acaba
contribuindo, né? Ou então está numa roda de colegas, aí passa uma irmã, né? Ou passa alguém da rua, não somente na roda da rua, não somente na roda de colegas, mas sozinho também, aí olha e continua olhando. Então, e as outras pessoas observam. A palavra de Deus fala que nós estamos em volta de uma nuvem de testemunhos em que todos nos observam. Então, são exemplos, né, que no nosso cotidiano, fora da igreja e nos outros ambientes, nós temos que ornar em todas as coisas a doutrina de Deus. Outro exemplo assim, muito comum que eu posso compartilhar com vocês é linguagem vergonhosa e não sadia. Sabe, quando estamos com os outros colegas seculares, nós acabamos rindo, né, de algumas coisas. Muitas das vezes a nossa atitude, ela até corrobora, ela até, quando eu fico rindo, quando eu ouço um comentário e fico rindo, você concorda que de certa forma a gente está concordando ao invés de sair do ambiente, ou então falar, né, olha, isso aqui não é legal, não é adequado, mas exemplos, né, dessas linguagens grosseiras muito comuns que a gente acaba praticando sem querer e que precisamos pedir ao Espírito Santo para que nos dê domínio próprio, para que possamos, né, ornar em todas as coisas. Por exemplo, o uso de palavrões e xingamentos frequentes. Isso é muito comum, viu? É muito comum quando a gente está participando de algum jogo, quando a gente está jogando alguma coisa, em esporte, no esporte isso é muito comum. Aí de repente alguém vira para você, uai, mas você não é crente? Ou às vezes nem comenta, né? Ela fica na mente dela, uai, pensei que o fulano fosse crente, mas ele chama palavrão. Aí cria até aquele bloqueio de convidar esse colega para comparecer à igreja conosco. Vai criando esses bloqueios. Então essa linguagem agressiva, desrespeitosa, chega a causar até constrangimento, né? Então a gente tem que ter muito cuidado. Se a gente já tem que ter cuidado entre os irmãos, imagine fora. Isso é coisa do velho homem. Tudo que eu estou falando é coisa do velho homem. É o chamado para ser santo, que são coisas mais que não competem a nós. Piadas ofensivas de cunho preconceituoso, né? Exemplo, só podia ser mulher mesmo, né? Quem usa isso? Só podia ser fulano. Ou né, de repente um apelido que seja ofensivo e que a gente sabe muitas vezes lá no grupo, no grupo de trabalho que o fulano não gosta. Aí quando os colegas chamam, a gente acaba rindo, a gente acaba, né, contribuindo, acaba colaborando. Então, isso não orna, isso não embeleza o Evangelho do Senhor. Um exemplo também é conversas repletas de duplo sentido e insinuações sexuais inapropriadas. Mas, ó, tá aí uma coisa que é complicada, né? Conversas de duplo sentido, muitas das vezes ocorre até no nosso meio. Então, não é legal, né? Quanto mais fora, conversas de duplo sentido aí, dá aquela risadinha, né? Dá aquela... acaba participando, né? Quando eu fico rindo, eu acabo participando, achei engraçadinho, aí eu vou rir, então os colegas olham para mim, né? As pessoas olham para a minha atitude, e isso não é legal, torna um ambiente desconfortável e pode ofender e desrespeitar as pessoas que estão presentes. Mas pior do que isso, é o nosso testemunho, é a nossa conduta, é o nosso caráter. E isso tudo faz parte do ser, o chamado para ser santo. Além de ter o efeito de ser versus fazer, também tem o efeito de ornar todas as coisas, né? A doutrina de Deus. Não compactuar com certos comportamentos, não compactuar com os nossos irmãos quando praticam, né, imoralidade, quando a prática, não concordar, desculpa, quando a prática de imoralidade sexual, às vezes acabamos apoiando, né, que os colegas ou nossos irmãos se comportem como o mundo se comporta, com beijinhos, com amassos, né, que não fazem mais parte da novidade de vida que o Senhor nos proporcionou. Bom, lá na palavra ele finaliza assim, ó, só para a gente retomar, para que fique melhor o entendimento. Olha, quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, nem furtem,
mas que deem prova de toda a fidelidade, a fim de que, ou seja, há um objetivo. Por que eu não fazer essas coisas fora da igreja? Porque aqui ele está dando um conselho para as pessoas um grupo de crentes que não está dentro da igreja, mas que são crentes, mas que o comportamento fora da igreja, o comportamento fora do grupo aqui da igreja, onde não é supervisionado, onde não tem olhos me vendo. Ele fala assim, ó, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Olha que interessante, né? Então, a beleza, no grego, a aplicação dessa palavra é uma boa conduta, em beleza, o ensino cristão, tornando atraente ao mundo. Ou seja, o nosso comportamento, ele faz com que as pessoas olhem para nós, né, como verdadeiros testemunhas de filhos de Deus, de seguidores de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então para finalizar esse momento. Senhor, muito obrigado por esse momento de pílulas da graça. Obrigado, Senhor, e nos ensine a ornar em todas as coisas, Senhor, a sã doutrina. Nos ensina, Senhor, a termos um comportamento santo, tanto, Senhor, na igreja, quanto no meio dos meus amigos, dos meus irmãos, mas também, Senhor, lá no meu trabalho, nos diferentes grupos sociais. Ensina-me, Senhor, a ornar, ensina-me, Senhor, a ser um seguidor. Senhor, me ensina a não compactuar, nem com piadas, nem com sorrisos e nem com palavras, Senhor, que sejam ofensivas e que não combinam mais com a novidade de vida. Senhor, o meu chamado é para ser santo e eu também quero ser santo e quero praticar a santidade. Não só eu, Senhor, mas também como todos os meus irmãos que estão compartilhando aqui comigo pílulas da graça. Amém? Irmãos, ao assistir esse vídeo Pílulas da Graça, vai o link, né, assistiu, e sempre pergunta ao seu colega, né, manda uma mensagem, irmão, você assistiu Pílulas da Graça? Se ele não assistiu, passa o link para ele, para que o máximo de pessoas possam estar sendo edificados com essa palavra. Amém? Glória a Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Pílulas da Graça.